Bom dia. Vamos falar sobre o texto apócrifo de Tiago. Esse texto será apresentado em 4 vídeos. Essa é a primeira parte, que vai da página 1 à página 5. Esse texto apócrifo é um livro secreto, escrito em hebraico e enviado para Tiago pelo Salvador. Jesus diz para Tiago que se empenhasse intensamente e que tivesse cuidado para não recitar esse texto para muitos. Jesus afirma que serão abençoados e salvos através desse conhecimento, ou seja, através do conhecimento desse texto. Após a morte de Jesus, os discípulos se reuniram e foram colocando em livros as lembranças que tinham do Salvador. 550 dias após a sua morte, o Salvador aparece para os discípulos, que lhes dizem: "Você partiu e nos deixou." Jesus então responde: "Eu não os deixei, eu irei para o lugar de onde vim. Se vocês desejam vir comigo, que venham." Então, o livro é secreto porque o conteúdo não era de fácil entendimento para a maioria dos discípulos. Daí Jesus chamar Pedro e Tiago separadamente dos demais, para que esses tivessem acesso ao conhecimento desse livro. Ainda hoje, muitos não têm acesso a esses textos. Outros relutam em ter esse conhecimento por acreditarem que os textos não são inspirados por Deus, dificultando a oportunidade de serem salvos e libertarem-se desse mundo primitivo e irem para mundos mais evoluídos, como o próprio Jesus disse em João 14, "Na casa do meu Pai há muitas moradas." Quando Jesus é questionado por ter deixado os seus discípulos, ele responde que irá para onde veio e diz que está indo por não ter necessidade dos discípulos, ou seja, quando praticamos os seus ensinamentos, estamos prontos para caminharmos com as nossas próprias pernas, como Jesus caminha, por ter o conhecimento do Pai. Fica claro que Jesus é de outro mundo, um mundo mais evoluído, e que os discípulos, se quisessem, poderiam ir para lá também, como nós também podemos ir. Basta praticarmos os ensinamentos do Mestre Jesus. Quando Jesus diz que podemos ir para lá também, é que viemos de outros mundos para a Terra, como Jesus veio de outro mundo para a Terra. Façamos parte dessa raça adâmica, parte dela está no planeta, porém povoa inúmeros planetas em diversas galáxias. Em comparação com a população adâmica real, de todos os mundos que habitamos, somos apenas um pequeno vilarejo do interior, ou seja, a população da Terra. Só sairemos da Terra quando estivermos curados das enfermidades. Está lá em Mateus 5,26. "Em verdade te digo que de maneira nenhuma saireis dali enquanto não pagares o último ceitil." Jesus pergunta aos discípulos: "Vocês desejam vir comigo? Então venham." Os discípulos respondem: "Se você nos convidar, nós vamos." Jesus então diz: "Realmente eu digo a vocês, ninguém jamais irá entrar no reino do céu pelo meu convite, porque vocês mesmos estão repletos." Jesus chamou Tiago e Pedro para um lado e pediu aos restantes dos discípulos que se ocupassem com aquilo que eles estavam fazendo. Então, entrar no reino do céu é ir para mundos mais adiantados e que a porta de entrada são os seus ensinamentos. Daí Jesus se referir ao estar repleto e que não necessita do seu convite para entrar no reino do céu, basta praticar seus ensinamentos. Quando Jesus chama separadamente Tiago e Pedro, é que eles tinham um entendimento maior que os demais, facilitando o seu aprendizado, os quais iriam passar para os demais discípulos posteriormente. Jesus pergunta: "Vocês não desejam ser preenchidos? O coração de vocês está embriagado? Vocês não desejam estar sóbrios? Ai daqueles que encontram alívio para suas doenças, pois eles recairão em doença. Abençoados são aqueles que não estiveram doentes e encontraram alívio antes de caírem doentes. A vocês pertence o reino de Deus." Quando Jesus pergunta
se queremos ser preenchidos, ele faz uma alusão se estamos embriagados ou se estamos sóbrios. É que em nosso interior existe um vazio de conhecimento que nos deixa atordoado. Porém, quando adquirimos o ensinamento de Jesus, ficamos centrados, facilitando nossa evolução transcendental. Jesus deixa claro que aqueles que praticarem os que praticarem os seus ensinamentos preenchem esse vazio existencial. Daí Jesus dizer que estão curados e que devemos transmitir seus ensinamentos, pois são esses ensinamentos o seu verdadeiro legado. Jesus ainda diz que quem procurar alívio para as doenças torna-se doente. Seus ensinamentos preenchem esses espaços vazios da tela mental, evitando doenças. Por que procurar alívio se podemos não ter essas doenças? Jesus está nos acenando que seu conhecimento é preventivo, daí não ter necessidade de curar o que não existe. Desta forma, estaremos no caminho reto para os mundos mais evoluídos que Jesus chama de Reino de Deus. Jesus pergunta aos discípulos se estão repletos. Esses dizem que sim. O Salvador responde: vocês devem estar em carência enquanto é possível preenchê-los, e estar repletos enquanto é possível para vocês estar em carência, para que vocês sejam capazes de se preencher ainda mais. Ou seja, está repleto dos seus ensinamentos, porém não devemos nos subestimar e acreditar que sabemos tudo. Por isso Jesus diz ser ruim se sentir repleto, e que é bom estar em carência, pois assim estaremos sempre buscando maiores entendimentos de seus ensinamentos. Afinal, somos seres em construção. Quantos acreditam em estar salvos por se acharem repletos? Na verdade não estão, pois estão em carência. Deus nos proporciona inúmeras fontes de saber, nos cabendo usá-la de forma positiva para o bem comum e não para nos sentirmos superiores aos outros, ou que estamos salvos e os outros não. Aqueles que pensam assim estão em carência. Lembremos-nos de Sócrates, quando diz: quanto mais sei que sei, menos sei que sei. Cada conhecimento abre nova perspectiva de entendimento, ampliando nossa luz interior. Até a próxima.